Olá, seja muito bem-vindo ao Media Lab, programa que discute as principais tendências do mundo do marketing e da comunicação. Nosso objetivo é gerar insights e ensinamentos concretos para que você possa utilizá-los na sua carreira ou na sua empresa. Apesar de ter sido impactada em cheio pela crise econômica, as chamadas classes sociais C, D e E continuam representando um potencial de consumo gigantesco. Estima-se que cerca de 70% da população brasileira pertence a alguma dessas faixas de renda. Neste programa, nosso objetivo é falar sobre as principais estratégias de comunicação, as mais eficientes para atingir esse público. Como devem ser as mensagens? Quais são as mídias mais relevantes e eficientes? Como lidar com um grande número de analfabetos funcionais? Isso atrapalha na comunicação? Para conversar sobre esses temas, nossos convidados são Paulo Zar, presidente da rede de clínicas odontológicas Odonto Company, e Vinícius Almeida, diretor da holding de franquias Grupo VA e autor do livro Sinônimo de Sucesso. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Paulo, queria começar com o senhor. A primeira pergunta a Odonto Company ela tem uma estratégia de marketing muito diversificada. Vocês investem em diversos canais, em diversas ações. Mas uma das ações que me chama bastante atenção é a presença de vocês, o investimento de vocês na chamada velha mídia, né, na TV. Ou seja, vocês acabam patrocinando e fazendo inserções em alguns programas populares. Você diria que hoje a TV, os programas populares são o melhor canal, a melhor mídia para falar com as populações de baixa renda? Nós acreditamos que sim, eu também acredito que sim, porque nós temos uma proximidade do nosso cliente, que é o cliente dirigido, eu encontro ele com maior facilidade ali, apesar das outras mídias terem geolocalizador e coisas do gênero, mas o nosso programa de TV, a gente contar com o endosso de celebridades para os nossos produtos, nos faz um tanto relevantes, a gente ganha uma vantagem competitiva que dentro da Odonto Company a gente considera importante. Legal. E como é que vocês fazem para conseguir criar métricas, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas da chamada velha mídia é justamente a questão da performance, né? É muito difícil você mensurar, você medir. Mas como é que vocês fazem para definir esses investimentos e sentir o real impacto, né, das ações que vocês fazem nas clínicas, né, no ponto de venda? Nós temos dois focos nisso, né? No caso, nós anunciamos às vezes o 0800, que muitas vezes acontecem as ligações, e outras vezes o próprio site da Odonto Company que gera a visitação e automaticamente solicitação de clientes querendo agendar uma avaliação, marcando uma visita e assim por diante. Legal. Você comentou da questão do endosso, né? Vocês acabam usando garotos propagandas também, né? O Ratinho é garoto propaganda de vocês, a Xuxa dentro do Instituto Odonto Company. Isso acaba tendo um peso bastante forte para esse público? Como é que vocês avaliam e fazem essas decisões, tomam essas decisões de onde investir, com que celebridade investir? Primeiro, a celebridade ela passa por um processo de escolha dentro do nosso conselho, né? E em segundo lugar, é um elemento de marketing usado no mundo todo. Se você observar, por exemplo, o minuto mais caro do planeta hoje é a final do Super Bowl nos Estados Unidos, é média mídia, né? cada inserção, 4 milhões e meio de dólares, é uma mídia televisiva. E lá dentro, lógico, com várias celebridades do país, tanto do meio show business e assim por diante, né? Então, na prática, a gente tenta seguir com os melhores do Brasil. Tecnicamente é isso, tá? Legal. E de preferência, no nosso caso, com penetração nacional. Bacana. Vinícius, obrigado pela sua presença também, pela sua atenção. Você é sócio do Grupo VA. O Grupo VA é uma holding de franquias e vocês têm uma característica bem peculiar, né? Vocês vendem as chamadas nanofranquias, né? Que são aquelas franquias com investimento baixo. Se eu não me engano, acho que o conceito é até R$20 mil, isso? Na verdade, nós temos duas linhas, né? A primeira é formada pela Evolute Cursos e pela Dr. Lubrifica, que vai até 100 mil de investimentos. Tá. E a segunda linha é uma rede que nós fazemos a expansão dela, chamada Contab Express, e o The Voucher, que é uma rede nova, uma startup de compra colaborativa que nós estamos atuando também. Mas mesmo essas duas marcas, a gente está falando de um investimento relativamente baixo, né? Ou seja, não é um investimento extremamente democrático. Democrático, né? E eu sei que você é um cara que veio de baixo, né? E muitos dos seus franqueados também vieram de baixo, né? Começaram ali do zero.
entendo que vocês têm bastante propriedade, né, nesse processo de comunicação. Como é que vocês fazem para falar com esse público? Falando do ponto de vista do investidor, né, ou seja, do teu franqueado, como é que estratégias vocês usam para se comunicar de forma eficiente com ele? Para mim é muito simples pensar sobre essa comunicação, porque, como você disse, eu sou um legítimo representante da classe C e tenho bastante percepção do que as pessoas buscam. Normalmente as pessoas que estão na classe C, eles estão sempre buscando uma ascensão profissional, uma oportunidade empreendedora e sempre o limitante é a questão do capital. Então nós buscamos informações relevantes por canais de comunicação que cheguem até ele, seja por mídia impressa ou por mídias sociais, etc. Mas sempre simplificando a comunicação para que ele possa ter acesso, se identifique com o negócio e tenha capacidade de investimento para conseguir entrar junto. Então, ou seja, mensagens simples e claras são fundamentais para falar com esse público. Não tenha dúvida. As pessoas da base da pirâmide, como nós chamamos, elas gostam de uma comunicação eficiente, porém clara. Toda vez que você coloca um texto muito bem elaborado, coloca palavras difíceis, etc., fica difícil até da pessoa compreender a mensagem que está sendo passada. Então, quanto mais efetiva for sua comunicação, maiores serão as possibilidades de você alcançar e levar a mensagem certa para a pessoa certa. Legal. E há pouco você falou sobre identificação com o teu público-alvo, né? Eu fiquei sabendo que você lançou aí um rap, né? Que história é essa? Você lançou o rap do empreendedor? Como é que nasceu essa ideia? Isso foi uma coisa muito louca, eu estava contando agora há pouco nos bastidores. Um dia eu estava sentado num evento de 10 palestras no dia e quem realizou esse evento foi uma amiga minha. Eu estava sentado na primeira fila, eu mandei uma mensagem para ela se ela deixava eu subir e palestrar um pouquinho também de improviso. Só que ela me colocou como último e só teve palestrante fera. E um deles é aquele Gustavo Torres, que foi do Capão Redondo para Stanford, deixou um ganchozinho que quem não era bom aluno sentava no fundo e só fazia rap. E como eu não era bom aluno e sentava no fundo, eu acabei, faltava fazer o rap, né? Com os 10 minutos que me sobraram de palestra, eu resolvi fazer algumas rimas em cima do palco e o pessoal que estava embaixo, cerca de 400 pessoas, foram à loucura. E quando eu desci de lá, todo mundo veio pedir para tirar foto e perguntar por que você não faz um rap, por que você não faz um rap? Aí eu cheguei em casa e resolvi escrever o rap do empreendedor. Legal, bacana. Bom, você que está nos assistindo deve ter ficado curioso, né? Então vamos matar a sua curiosidade e mostrar um trechinho agora do rap do empreendedor. Na vida as escolhas definem o futuro, não importa os desafios, o caminho vai ser duro. Não deixe que ninguém tome a frente por você, nessa vida a regra é sua e é você quem vai viver. As coisas que fazemos hoje definem quem vamos ser. Por isso assuma sua vida, acredite em você. Bom, muito legal. Então, além de empreendedor, você virou MC, então, virou cantor aqui, muito legal. Mas, Vinícius, eu queria que você explicasse um pouco essa estratégia, porque hoje o rap está ancorado aqui num site, num blog, que é o Sinônimo de Sucesso, que ele teve origem no livro de vocês. Conta um pouquinho para a gente como é que nasceu essa estratégia, o que é o Sinônimo de Sucesso hoje? O Sinônimo, na verdade, ele é uma promessa que eu havia feito lá quando eu comecei a minha primeira empresa, que foi a Evolute, junto com o Alexandre, que se um dia nós atingíssemos 100 unidades, eu iria criar um canal de comunicação onde eu compartilhasse gratuitamente com as pessoas que quisessem aprender o que nós fizemos para começar sem dinheiro, com R$3.000 emprestados e conseguir chegar a 100 unidades. Mas isso na época parecia utopia, nós acreditávamos que nunca fôssemos chegar lá. Um dia, depois de atingir quase 200 unidades, nós resolvemos cumprir essa promessa e criamos alguns vídeos que foram para a internet, textos, etc., dando uma espécie de GPS para a pessoa que queria começar sem dinheiro. Só que eu pensei que tudo isso seria muito melhor catalogado se fosse num livro. E o livro ficou muito interessante, nós disponibilizamos ele em download gratuito, sinonimodesucesso.com.br/livro, ou nos próximos dias será lançado nas livrarias também, onde conta o passo a passo de tudo que nós vivemos até chegar nas 4 redes de franquias, né? Legal. Bacana. Paulo, queria que você detalhasse um pouquinho para a gente a estratégia de comunicação hoje da Odonto Company. A gente comentou das inserções em TV, dos garotos propagandas, mas o que mais vocês fazem? Assim, como é que funciona esse plano de mídia? Você comentou também sobre a participação dos franqueados, né, que é um elemento fundamental aí dentro da estratégia. Mas como é que, em linhas gerais, como é que é a estratégia de vocês e como é que vocês definem essa estratégia de comunicação e marketing? A primeira coisa é a necessidade do consumidor. Consumidor, a gente passa por uma pesquisa, normalmente nós temos uma pesquisa, essa pesquisa determina o que o consumidor tecnicamente está buscando dentro do nosso negócio, propriamente dito, e diante disso a comunicação começa a transcorrer, lógico, observando a necessidade dele.
E a gente vem de encontro com aquilo que ele precisa ouvir. Ele está buscando uma solução, a gente vem com uma oferta daquela solução, diante de uma pesquisa elaborada, né, baseada nesse comportamento de uso, comportamento de compra, no caso dessa população que a gente trabalha, que é a classe C e D. Vocês acabam indo muito para uma linha de inspiração, né? Eu vi alguns comerciais de vocês e está muito ligado ali ao adolescente, com a questão do aparelho ortodôntico, a pessoa idosa com implante, né? Vocês sempre buscam associar essa mensagem, ou seja, fazer com que a pessoa enxergue ali a situação. A ideia de quando a gente leva tanto para a criança quanto para o adulto é transmitir a possibilidade dele ter muita tecnologia com preço acessível. Esse é o primeiro negócio da Odonto Company, ela se resumiu nisso. Ela deu acesso para a população que não tinha a mínima condição de ter essa tecnologia. No caso, o implante, hoje ele pode executar dentro da rede Odonto Company com um valor extremamente vantajoso e acessível. E junto com isso, ele pode fazer com confiança de uma grande tecnologia, com segurança e tranquilidade. Na ortodontia a mesma coisa. 24 anos atrás, quando colocar um aparelho ortodôntico, a pessoa tinha que praticamente se endividar, ou até uma pessoa de classe C e D não tinha a mínima chance disso. Nós criamos dentro da Odonto Company a instalação do aparelho sem custo. Isso foi um sucesso enorme e hoje o Brasil inteiro usa essa metodologia. Todo mundo seguiu, né, o modelo. Seguiu da Odonto Company, que foi realizado em 93 aproximadamente, 94. E ao decorrer desses anos, lógico, a Odonto Company veio melhorando essa questão, né, e fazendo com que essa tecnologia melhorasse ainda mais, né. Então, quando a gente leva isso para o marketing, a gente já leva com essa responsabilidade de dar acesso à grande tecnologia para a classe C e D. Legal. Você tocou num ponto fundamental, Paulo, porque assim, muita gente acaba investindo em ações mirabolantes de marketing, de comunicação, mas não faz os ajustes necessários no seu modelo de negócios, né? Você comentou, por exemplo, da questão de preço e parcelamento, né? Para vender para a classe C, diria que isso é fundamental, ainda mais num serviço de alto valor agregado como o de vocês, como a odontologia, né? Então, ou seja, não adianta você simplesmente anunciar determinada questão, determinado tema, se você também não tiver um ajuste no teu modelo de negócios, né? É exatamente o que vocês fazem. Sem dúvida nenhuma. Nosso negócio é colocar a parcela no bolso do cliente. Não tem nem como. Isso aí já sempre foi dentro do nosso DNA, olhar para o nosso consumidor, entender quanto ele pode pagar por aquele processo, por aquele procedimento e executar o procedimento. Nem se precisar chegar a 40, 50 parcelas, nós vamos chegar e o nosso consumidor vai fazer o tratamento. Quer pagar quanto, né? Mais ou menos como as Casas Bahia, né? Na verdade... Tô brincando porque outro dia eu li uma reportagem na imprensa que uma revista chamava vocês de a Casas Bahia da odontologia. Casa Bahia do Dente. Do dente, né? Nós somos a Casa Bahia do Dente e agora a Casa Bahia da Saúde, da Medicina também, né? Então, que está vindo também aí a... Vocês estão entrando nesse mercado também? A parte média está vindo com a Casa Bahia da Saúde. Então, agora nós somos a Casa Bahia do Dente e a Casa Bahia da Medicina. Entendi. No mesmo modelo também de democratizar... Idêntico. Trazer tecnologia. Trazer tecnologia para a medicina. Com internação, cirurgia plástica, ressonância. Nada de uma simples consulta, nada de uma coisa muito popular. Levar o que realmente você precisa, o que vai fazer a diferença na sua vida. Isso que... Porque às vezes você fala, poxa, o marketing gasta-se uma fortuna, como você começou. Mas se você gasta uma fortuna e você não está impactando milhares de pessoas no mercado, na sua área de abrangência, no seu país, não vai mudar em nada o teu resultado. Sim. Porque não está causando impacto. Então, a ideia é o quê? O que a gente trabalha dentro do Odonto? É levar e entender o que está causando impacto na sua vida hoje. Então, da mesma forma, em saúde, o que causa impacto na sua vida é resolver, de fato, um problema mais sério, não uma coisa muito simples. Então, a gente vai a fundo e busca soluções de problemas mais sérios, problemas que demandam tecnologia e demandariam investimentos de alto custo. E aí nós entramos baixando esse custo e, obviamente, colocando uma parcela no bolso do cliente. Legal, e comunicando de forma efetiva e intensiva, né? Acho que isso é importante. E muito. O consumidor, de certa forma, ele gosta, ele entende que uma grande marca que
está se posicionando como um grande player mundial. A Odonto Company hoje é uma das 10 maiores do mundo. Ela tem que se posicionar desta forma, não tem como. Ela olha para grandes marcas do varejo mundial, das grandes indústrias, tanto do setor alimentício, o setor de tecnologia, ela costuma demais ver essas grandes marcas em mídias de largo alcance que impactam milhões e bilhões de pessoas. Legal. Então, o que a gente quer é o quê? Continuar impactando milhares de pessoas. Legal. E vocês, Vinícius, lá no Grupo VA, como é que vocês fazem para impactar tanto o franqueado de vocês quanto os clientes finais das marcas de vocês? Quais são as principais estratégias que vocês utilizam? Nós temos um DNA inovador. Já é a terceira empresa que nós lançamos que ela tem característica de inovação. A primeira foi a Evolute, quando foi lançada, ela trouxe o primeiro curso de idiomas interativos para o franchising. Depois veio a Doutor Lubrifica, que criou um novo mercado, que são soluções automotivas de delivery. Até então não existia isso. E hoje ele está sendo copiado por... fazer a troca de óleo, entre outros serviços, isso, na troca casa de óleo, do consumidor. freio, paletas, etc., filtros. E até então não existia nada nem parecido, e hoje tem dezenas de empresas seguindo o mesmo caminho, porque leva comodidade ao cliente, sem precisar onerar o preço. Então você, pelo mesmo valor de um posto de gasolina, você pode continuar aqui fazendo o seu trabalho, enquanto alguém cuida do seu automóvel lá do lado de fora. E a terceira, que também traz inovação, é o The Voucher, que é uma franquia de ofertas, e ela mexe bastante na forma de consumo, porque ela traz benefícios para toda a cadeia, para o franqueador, para o franqueado, para o anunciante, que é o rapaz do varejo, o cara do comércio, e principalmente para o consumidor, que tem a oportunidade de economizar um bom dinheiro por ano, baixando o voucher, onde ele pode usar desconto em tudo que ele consome praticamente. Então a estratégia do VA, além de um canal de comunicação muito presente em mídias sociais, pelo sinônimo de sucesso, pelas próprias páginas das empresas, é levar algo inovador, algo que realmente cause ruptura, algo que realmente leve valorização ao dinheiro dele, que ele tenha aquele sentimento de que ele está empregando o dinheiro dele num lugar bem satisfatório. Tanto para franqueado como para o consumidor final, que é aquele da ponta, que é quem nos interessa de verdade. Legal. E falando de comunicação com o público final, eu soube que vocês em algum momento, inclusive, já tiveram até uma gráfica, né? Ou seja, vocês tinham uma estratégia offline muito forte, né? O que aconteceu? Hoje, basicamente, vocês estão concentrando os investimentos no offline, no online. Como é que ficou essa correlação, digamos, entre on e offline? Nós não tínhamos uma capacidade financeira expressiva a ponto de você colocar em mídias de muito grande alcance, como é o caso da televisão. Então, o que nós fazíamos? Nós usamos uma estratégia para driblar a concorrência. E nós íamos para o bairro onde estava o cliente da classe C e classe D. Ou seja, nós fazíamos parceria com algum ponto de referência do bairro, seja uma paróquia, uma associação de moradores, etc. Fazíamos a panfletagem com os convites de atendimento e um dia por semana realizávamos a captação de clientes em loco, lá próximo da residência dele, onde depois ele só ia até o centro para poder fazer, para estudar, etc. E com o passar dos anos, a gráfica foi ficando cada vez mais obsoleta. Nós ainda utilizamos a propaganda impressa, mas hoje associada com uma estratégia digital, de modo que a pessoa tem a opção ou de ver na caixa de correio dela, ou para os mais jovens que passam o dia conectado nas redes sociais, cheguem até o feed de notícias dele. Legal. E Paulo, como é que vocês trabalham a questão do digital? Hoje as campanhas de vocês, elas acabam tendo um cruzamento ali, um cross entre offline e online. Como é que vocês hoje estão posicionados? Qual que é a estratégia de vocês nesse sentido? Não, no digital, sem dúvida nenhuma. Quando nós temos até, na última semana, nós contratamos um grande executivo do Google para dar um treinamento para todos os nossos franqueados. E o Google eles fizeram uma apresentação com uma proposta extremamente produtiva para a rede, de como melhor captar o cliente, como melhor se comunicar com o cliente que busca saúde por intermédio de um site de buscas, né? Junto com isso, nós tivemos também a presença de um membro do Facebook, que é hoje, falando em mídia social, né? É um player bem utilizado, que também
nos levou a essa possibilidade. Então a gente vem trabalhando muito forte nisso, só que não por parte da franqueadora. A franqueadora, ela disponibiliza conhecimento e expertise desse ramo por uma grande empresa de marketing que vem trabalhando com isso, mas a franqueadora, de modo geral, ela não investe nesse setor propriamente dito, sim os franqueados. Porque ele investe na área dele, na geolocalização dele, para o público dirigido que ele já conhece na cidade, no caso, ele separa os bairros de acordo com a renda populacional e ele investe buscando e fortalecendo, ele dá uma dinâmica. Por exemplo, nós patrocinamos vários jogos do Brasil. No mesmo dia, no dia seguinte, os nossos franqueados potencializam essa propaganda, esse marketing que a gente faz essa exposição, né? Dentro da mídia digital. Domingo agora nós temos, por exemplo, um jogo do Flamengo que nós vamos patrocinar, camisa. Então, tecnicamente, os nossos franqueados vêm a público e divulga isso. E isso no segmento de franquias é fundamental, né? Criar esse engajamento entre franqueador e franqueados para potencializar os investimentos. Não, né? Se não tiver uma empresa de marketing completamente conectada, a empresa de marketing ela é fundamental, desde que, obviamente, ela começa pela pesquisa com o cenário de hábito de consumo da sua clientela, do consumidor. E número 2, dando sustentabilidade para os franqueados, comunicando as ações da franqueadora e fazendo com que o franqueado potencialize esse resultado. Isso é fundamental. Se essa comunicação, se esse aprendizado não for transferido, não funciona também, porque ele acaba não conseguindo usar a ferramenta. Mesma coisa que em mídia social. Se essa ação ela não for acompanhada de uma captação, de uma conversa, de um contato já com a pessoa que está ali do outro lado, se interessando, gostando, curtindo, e assim por diante, ela também não evolui. Fica só ali numa pequena conversa e no final do mês não representa um aumento de faturamento. Por exemplo, na nossa rede nós tivemos 30% de aumento de faturamento nesse ano 2016, quando o setor de serviços caiu 5%. Tá? Então, qual que foi o milagre? Qual foi o segredo? O segredo é impactar milhões de pessoas. Tá. Você tem que transferir, você tem que se comunicar com milhões de pessoas. Se você não se comunica, você vai ficar sempre ali à deriva, ou senão você vai acabar sendo atropelado por alguém de musculatura maior. Tá. A vantagem competitiva é justamente quantas pessoas que você se comunica e oferece o seu serviço. E o quanto está sendo... Falando em termos de marketing digital, quantas pessoas você coloca na boca do seu funil, né? Ou seja, para depois trabalhar ali, sem dúvida, até virar de fato um lead e virar um cliente, né? Lógico. Hoje o marketing digital, eu considero ele muito importante, mas ao mesmo tempo ele é acessível, tá? A qualquer pessoa. É uma pessoa que tem um carrinho, de um comércio, de alimentação ou de venda, um camelô, qualquer coisa, ele pode fazer o marketing digital, entende? Então, quando você olha para uma franquia, você tem que dar para os seus franqueados relevância. E na medida que essa relevância ele atinge um nível de que poucos podem estar ali utilizando, obviamente você agrega valor para a franqueadora. Lógico que o cliente final, a busca de clientes, ela é sempre relevante, ela é importante para isso. Mas a franqueadora, ela tem que ter um olhar para o franqueado, entendeu? Dá para ele a importância, o status que ele busca quando ele chega, no nosso caso, que é uma franquia de investimento maior, né? Legal. Ô Vinícius, e no caso do Grupo VA, como é que vocês fazem para trabalhar essa correlação entre marketing, franqueador e franqueado, né? Qual que é o papel de cada um e como é que vocês fazem para engajar a turma ali, engajar os franqueados para dar uma ressonância maior aí para as mensagens de vocês? O Grupo VA ele já trabalha na contramão do que o Paulo falou. Nós buscamos democratizar as oportunidades empreendedoras, que são oferecer oportunidades para nem todos que podem se engajar numa franquia com investimentos mais altos, com mais possibilidade de investimentos. E nós fazemos algo muito simultâneo ao que ele falou também, a participação do franqueador com a participação do franqueado. A junção dos dois que gera uma relevância bacana no marketing. Na minha opinião, o mais importante de fazer parte de uma rede de franquia é você poder ouvir a opinião de centenas de pessoas que operam na ponta.
Então, quando você tem Isso agrega muito uma pro centena negócio, de né? pessoas, por exemplo, 100 pessoas, trabalhando em diversas localidades do Brasil, que tem contato com o cliente final e que sabe passar para você exatamente o que o cliente busca, o que o cliente precisa, etc., isso é o melhor tipo de pesquisa que tem. Então, nós damos bastante voz ao nosso franqueado para ele poder opinar na forma como vai ser gerido o marketing, como vai ser feito os próximos passos, e cada uma das marcas tem uma estratégia diferente. Por exemplo, a Doutor Lubrifica hoje ela está se especializando em atender frotas. Nosso maior player tem sido as grandes frotas automotivas do país. O The Voucher, que é a franquia mais democrática que nós temos, que é essa nova franquia, ela é o varejo total. O cara que tem uma temaqueria, o outro que tem uma churrascaria, uma lavagem de carros, etc. Então, a estratégia ela tem que ser embasada de acordo com cada negócio. O mais importante é levar relevância para o cliente. Foi muito bem colocada a sua frase. Se você não gerar valor ao cliente final, se você não levar relevância, a coisa não acontece. Sim, não adianta você investir rios de dinheiro em comunicação que não vai dar o match, né? Tanto Não que, vai ter a... só para concluir o raciocínio, para captação de leads dos nossos futuros franqueados, o que eu faço é ir para a internet contar tudo. Eu não escondo nada, eu falo toda a verdade. Tanto que se o cara quiser, ele faz sozinho, ele não precisa nem entrar para a franqueadora junto conosco. E ele tem que estar conosco por opção e não por doutrinamento. Nós sempre fazemos questão de agregar pessoas que queiram crescer junto com o Grupo VA, queiram estar no mesmo barco que a gente. Bom, a gente está indo para o final do programa. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois, que é com relação à forma, o conteúdo da comunicação, que eu acho que é algo muito importante, principalmente quando se fala de comunicação para a classe C, D e E. Hoje no Brasil, infelizmente, existe um problema muito grande, né? Ou seja, existem muitos analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que têm uma dificuldade ali de entendimento com a língua escrita, principalmente. E quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando muito de conteúdo, né? Geração de conteúdo. Como casar essas duas coisas, né? Como lidar, ou seja, como aproveitar, e não só no marketing digital, mas no offline também, como conseguir ser assertivo nessa comunicação, sabendo que muitos dos nossos receptores são pessoas que vão ter problemas ali de entendimento, né? Como é que vocês lidam com essa questão? Eu procuro buscar necessidade. Então, por exemplo, no meu caso de cursos, eu mantenho pelo menos uma dúzia de páginas de empregos. E essas páginas são postadas vagas diariamente, gratuitamente. Tem, inclusive, uma delas tem quase 60 mil pessoas que atuam semanalmente lá. E, através dessa página, você consegue uma conexão com o seu cliente, o que tem mais dificuldades em entender comunicação. Então, você sempre busca alternativas que você drible as dificuldades e consiga levar a sua mensagem. Eu tenho, por mim, o seguinte conceito. Se alguém não entendeu a sua mensagem, foi porque você se comunicou mal. Independente de quem está ouvindo, o interlocutor é que tem a obrigação de se comunicar bem, de levar a mensagem, entender, a empresa, né? Que tem a obrigação de se fazer entender. E um dos maiores problemas do mundo atual é a comunicação, porque a pessoa tem um avatar e ela quer seguir daquela forma para falar com todo mundo, desde a pessoa mais culta até aquele analfabeto. E hoje eu acho que o comunicador tem a obrigação de fazer essa moldagem de acordo com quem está ouvindo a mensagem. Bacana. Como é que vocês lidam com esse problema lá na... Não, a gente entende com tranquilidade. A gente usa muitas vezes os nossos garotos propaganda. Eles fazem o merchan com comunicação falada. Ou seja, o vídeo acaba sendo uma linguagem mais acessível, né? A gente acaba não usando muita imagem, nem muita comunicação escrita, para que não seja aquela coisa rápida, né? Então, é um texto de fácil entendimento e sempre mostrando o que é o DNA da Odonto Company, que é o pioneirismo. Então, a Odonto Company, ela trabalha assim, ela antecede uma solução de uma busca de um consumo. Então, nessa busca, sempre se comunicando, mostrando o porquê e também dando já o final da solução. Então, para atender essa demanda dos clientes com essa dificuldade, pela ausência, obviamente, de escolaridade, é ser simples, mostrando a eficiência da proposta e a garantia do produto. Legal. Bacana. Queria agradecer a sua presença, Paulo. Queria agradecer também, Vinícius. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Media Lab, que também gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença, a sua audiência.
Fique à vontade, a sua participação é muito importante. Mande e-mail, entre no nosso canal no Facebook, escreva aqui na própria plataforma do Meu Sucesso e espero te ver em breve numa nova edição do Media Lab. Obrigado, tchau, tchau.